Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo no nosso canal. Hoje é o 11º dia da nossa trezena dedicada a Santo Antônio. Com muita fé e devoção, façamos a oração da trezena. Oração a Santo Antônio. A vós, Antônio, cheio de amor a Deus e aos homens, que tiveste a sorte de estreitar entre teus braços ao menino Deus, a ti cheio de confiança, recorro na presente tribulação que me acompanha. Apresente agora a sua intenção. Peço-te também por meus irmãos mais necessitados, pelos que sofrem e pelos oprimidos, pelos marginalizados e aqueles que hoje mais necessitam de sua proteção. Fazei com que nos amemos todos como irmãos e que no mundo haja amor e não ódio. Ajudai-nos a viver a mensagem de Cristo. Vós, em presença do Senhor Jesus, não cesses de interceder a Ele, com Ele e por Ele, a nosso favor, ante o Pai. Amém. Ato de consagração a Santo Antônio. Ó grande e bem-amado Santo Antônio, de Lisboa e de Pádua, vosso amor a Deus e ao próximo, vosso exemplo de vida cristã, fizeram de vós um dos maiores santos da Igreja. Eu vos suplico tomar sobre vossa proteção valiosa minhas ocupações, empreendimentos e toda a minha vida. Estou persuadido de que nenhum mal poderá me atingir enquanto eu estiver sob a vossa proteção. Protegei-me e defendei-me, pois sou um pobre pecador. Recomendai minhas necessidades e apresentai-vos como meu medianeiro a Jesus, a quem tanto amais. Por vosso mérito, Ele aumente minha fé e caridade. Consolo-me nos sofrimentos, livre-me de todo o mal e não me deixe sucumbir na tentação. Ó Deus poderoso, livrai-me de todo o perigo do corpo e da alma. Auxiliado continuamente por vós, possa viver na cristandade e santamente morrer. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santo Antônio, rogai por nós. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos hoje para o 11º dia da nossa trezena dedicada a Santo Antônio. Nós vamos falar hoje Santo Antônio e a sua fidelidade à Igreja. Queridos irmãos e irmãs, neste mês de junho, nós celebramos também o Sagrado Coração de Jesus. Normalmente, uma semana, na sexta-feira,
Uma semana depois de Corpus Christi, nós temos o Sagrado Coração de Jesus. Quando nós olhamos, e aqui o padre vai chegar em fidelidade à igreja, quando nós olhamos a maneira que Deus ele foi apresentando, ele foi demonstrando o seu amor à humanidade, nós percebemos aqui atitudes, nós percebemos um jeito muito progressivo. Primeiro, Deus ele amava, e o amor de Deus era visível de forma espiritual. No Antigo Testamento, Deus ele ama especialmente de forma espiritual. As pessoas rezavam, ele enviava intermédios, intermediários, instrumentos. O amor de Deus, desde a criação, no Antigo Testamento, era manifestado de forma espiritual. Depois, em um determinado momento, Deus ele quis amar de forma visível. Deus ele quis amar com sentimentos, com jeito, com coração humano. Deus ele ama como... Deus ele demonstra o seu amor de forma humana, com sentimentos humanos, quando nós temos a encarnação. E aqui nós temos um instrumento para isso, é Maria Santíssima. Deus ele ama com o coração humano. Deus ele coloca-se a serviço e se oferece com vontades humanas. Deus ele nos compreende não apenas porque ele é onipotente, mas porque em Jesus Cristo, que é Deus, ele teve os mesmos sentimentos que nós. Aquele amor que era espiritual se torna um amor físico, se torna um amor, e essa é a palavra, se torna um amor sensível. Se torna um amor sensível. Mas isso não era tudo ainda. O amor que era espiritual, que se tornou sensível, ele quis se tornar alimento. Deus ele quis nos unir e se unir a cada um de nós de forma física. Deus, através da Eucaristia, ele se torna um de nós. São Cirilo de Jerusalém, ele tem um termo fantástico, é em grego, mas dá para perceber. São Cirilo ele diz assim: quando nós recebemos a Eucaristia, nós nos tornamos Cristóforos. O que é Cristóforo? É portador de Cristo. Uma coisa é você... O padre esses dias deu o exemplo do bife, né? Eu gosto de bife, gosto de carne, gosto de carne. Então, uma coisa é você ver um pedaço de bife lá na frigideira. Outra coisa é você colocar um pedaço de bife na sua boca. A diferença ela é muito grande. A diferença é muito grande. Não é só uma diferença de cheiro, é uma diferença de sabor. Lá na frigideira, aquele bife ainda ele pode ser cheiroso, mas ele não vai fazer nenhum efeito no seu corpo e você não vai sentir nenhum prazer. Mas quando você coloca na sua boca, aquilo é uma diferença enorme. Aquilo é uma diferença enorme. Então, quando aquele alimento está na sua boca, daqui a pouco ele vai se dissolvendo, se dissolvendo, se dissolvendo, ele vai se tornar parte do seu corpo. Ele vai se tornar proteína, vai se tornar algo que vai fazer você continuar existindo e ter energia. Agora, quando você recebe a Eucaristia, o movimento é o contrário. Não é a Eucaristia que se transforma em você, mas você que se transforma em Cristo. O amor que era espiritual se tornou sensível e agora ele se torna alimento. Quando nós recebemos a Eucaristia, o amor de Deus ele alcança o seu ápice. Deus se torna um de nós, nós nos tornamos portadores de Cristo. Como para o amor sensível ser visto pela humanidade, precisamos de um instrumento que era Maria Santíssima. Aqui nós também precisamos de um instrumento. O instrumento é a igreja. O instrumento é a igreja. De uma forma muito específica, é o sacerdote. Esses dias eu falava com alguns seminaristas e eu dizia assim: o amor que era sensível, o amor que era espiritual se tornou sensível, se tornou alimento. E Deus, ele precisou e quer precisar de alguns homens, de algumas pessoas humanas, onde ele dá autoridade para agir e falar em nome dele. Então, quem é um padre? Através do padre, o amor de Deus ele se torna visível e se torna palpável, ele se torna alimento. Querido irmão, querida irmã, quando nós recebemos a Eucaristia, nós nos tornamos um com Cristo. E o instrumento para isso é a igreja. O sacerdote, ele empresta a sua voz para o próprio Cristo. O sacerdote, ele empresta as suas mãos para o próprio Cristo. Ali é Jesus que está agindo. Por que nós falamos sobre amor à igreja? Santo Antônio, uma pessoa cheia de dons, era alguém que ele fazia, que ele agia, que ele pregava, sabendo que ali não era a sua mensagem. Não era a sua mensagem. Às vezes nós temos algumas polêmicas no Brasil. Aconteceu uma há pouco tempo atrás, eu vi em um canal de evangelização, dizendo assim: aconteceu em Taubaté. Uma pessoa foi receber a Eucaristia, queria receber a Eucaristia na boca, ou talvez de joelhos, e o padre negou. Aí aconteceu isso também em uma cidade da Bahia.
A pessoa foi receber de joelhos, foi receber na boca e o padre negou. Uma pessoa aqui me perguntou, né? Padre, se alguém vem receber a Eucaristia na boca, o senhor entrega ou não? Com todo respeito, essa é uma pergunta que não se deve fazer. Por que isso não deve fazer? Eu me sinto até ofendido em responder uma pergunta dessa. Porque se a igreja dá autoridade para a pessoa receber a Eucaristia na boca, quem é um padre para falar que não? Quem é um padre para falar que não? O que eu não gosto é quando a pessoa vem receber a Eucaristia assim, pegando na minha mão, ou vem receber com roupa indecente, ou vem receber conversando, ou mascando chiclete. Aí eu me ofendo. Se uma pessoa, diante da presença de Jesus, ela se ajoelha e recebe diretamente na boca, zelo, para mim aquilo é uma alegria como padre. Como que eu posso me ofender de uma pessoa que está amando o meu Deus? Para mim isso é uma contradição, é algo muito estranho. Eu me ofendo, eu fico triste de uma pessoa que desrespeita a Deus, não uma pessoa que respeita. Então aconteceu em um lugar do Brasil que uma pessoa ela pegou e abriu um boletim de ocorrência contra o padre. Abriu um boletim de ocorrência. Por quê? Porque ela foi humilhada de forma pública em aquilo que era um direito dela. Pega o missal romano, introdução ao missal, no número 161, diz que a maneira de receber a Eucaristia ordinária é na boca e também, de acordo com algumas dioceses, pode também se receber na mão. Então aquilo que é ordinário passou a ser proibido e aquilo que é o extraordinário passou a ser o costume e a única regra. Então aqui tem uma inversão de valores. Muitas vezes é interessante, né? O Concílio Vaticano II. Então vamos pegar o Concílio Vaticano II, Sacrosanctum Concilium. O ensinamento da igreja é totalmente contrário em relação a isso. Por que o padre está falando isso? Essa é a graça que eu pedi desde o começo do meu sacerdócio. Eu digo para vocês, se em algum momento eu errar, cometer algum deslize, vocês têm toda a autoridade para corrigir o padre. O padre, ele foi ordenado padre não para falar aquilo que ele pensa, aquilo que ele acredita. A missa não é minha. A missa não é minha, eu não tenho direito. Começo de padre, às vezes eu chamava as pessoas próximas para o altar, até para consagração, para as pessoas perceberem melhor. Muitas coisas. Com o tempo, a gente vai amadurecendo, a gente vai se colocando no nosso lugar. Eu percebi com o tempo que a missa não era minha. O que tem que fazer, às vezes seminaristas também, né? Aqui tem alguns seminaristas na diocese, eu falo para eles, celebrar a missa é muito fácil, é só você não inventar. Lê o que está em preto no missal e faz o que está em vermelho. Vermelho é a rubrica. Levanta os braços, junta as mãos, abaixa os braços. É igual uma criança, para não ter erro, para não ter dúvida. Então ali tem as rubricas, o gesto que o padre vai fazer. Obedece. E tem aquilo que o padre deve falar. Fala igual, não precisa mudar. Irmão, irmã, vocês que são leigos também. Amor e fidelidade à igreja. Por quê? Porque a igreja é a continuação do Cristo na história. O Cristo visível, ele continua agindo através do seu corpo místico, o seu corpo espiritual, que se chama Igreja Católica Apostólica Romana. A igreja, ela tem autoridade através dos seus sucessores de continuar a ação de Cristo no mundo. E a igreja, ela nos dá Jesus eucarístico. Uma vez uma pessoa me disse assim, na igreja protestante o som é melhor, deve ser mesmo. Lá os bancos são mais confortáveis, possivelmente muitas igrejas eram até cinema. E nas igrejas talvez os pastores falam melhor, pode ser até que falam mesmo, mas a minha pergunta é, onde você pode encontrar a Eucaristia? Onde você pode encontrar o corpo de Cristo? Então, querido irmão, querida irmã, seja fiel à igreja, não precisamos inventar nada, é só obedecer, que através de 2000 anos de história, os santos nos mostram que dá certo. Inúmeras pessoas foram santificadas nesse caminho. Nós também queremos ser fiel, queremos ser santificados nesse caminho. Cada santo que nós encontramos que chegaram à honra do altar, eles conseguiram e eles chegaram porque eles foram obedientes. Cristo não pede para inventar, Cristo pede para ser fiel. O padre encerra dizendo, me recordo, primeiros anos de padre, acompanhava jovens no Brasil, e um dizia assim, padre, a missa é sempre igual? Missa é sempre igual? Porque a missa é o sacrifício de Cristo na cruz que se torna presente hoje. Padre, podia ser diferente, né? Eu gosto de novidade. Aí eu fui muito sincero, eu falei, se gosta de novidade, você vai para o Hop Hari, você vai para o Play Center, ou se tiver um pouquinho mais de dinheiro, vai para a Disney. Lá é lugar de novidade. A igreja não é lugar de novidade. A igreja é lugar de fidelidade e da nossa santificação. Então, querido irmão, querida irmã, a novidade que muitas vezes nós esperamos está em amarmos mais a Deus para termos uma experiência mais profunda com Ele. E não ficarmos esperando de coisas externas que já são definidas e através da sua
sustentabilidade através da sua manutenção nos mostra a universalidade da Igreja e a fidelidade do corpo místico de Cristo, aquilo que nos foi deixado durante toda a tradição. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja. Muito obrigado por fazer parte desse canal. Esse canal é um canal nosso que nos ajude a conhecermos, amarmos e sermos fiel à Igreja fundada por Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Pregador do Evangelho, intercedei pelo povo abandonado, intercedei para sermos mensageiros, intercedei da justiça e da esperança, intercedei. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Mestre sábio da verdade, intercedei pela Igreja peregrina, intercedei pelos jovens namorados, intercedei pelos lares em perigo, intercedei. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Vós, irmão dos pequeninos, intercedei pelos pobres e doentes, intercedei pelos tristes e abatidos, intercedei pelos povos oprimidos, intercedei. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Para o mundo ser mais justo, intercedei pela paz da humanidade, intercedei para sermos mais fraternos, intercedei para acharmos o perdido, intercedei. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por